Estudo Bíblico Isaías 47, a queda da Babilônia. Uma profecia a respeito da queda da Babilônia, para ela nunca mais erguer-se de novo. Versos 1 a 7. Esta passagem apresenta uma canção de triunfo sobre a Babilônia subjugada. Derrubada do seu poder imperial, a Babilônia seria reduzida ao estado infeliz de uma escrava seminua, moendo farinha com a pedra da mor. O silêncio e as trevas do versículo 5 referem-se à impotência e à obscuridade que passariam a ser suas para sempre. A Babilônia nunca mais readquiriria a independência ou poder imperial. E depois de 539 a.C., ela não o fez nunca mais. Versos 1 a 3. Virgem filha de Babilônia. O profeta retratou a Babilônia como uma virgem no sentido de nunca ter sido antes capturada. Ela se retrata como uma mimosa e delicada, mas orgulhosa rainha virgem, que agora cativa, sentou-se sobre o pó, experimentando total humilhação. Verso 1. A Babilônia, rainha das nações, recebe ordem de descer do seu trono e torna-se uma jovem escrava, forçada a trocar suas vestes reais por grosseiras roupas de trabalho e atravessar o rio para cumprir suas obrigações. Tais tarefas, no Oriente, cabiam às mulheres das classes mais baixas, o que concorda com a imagem da queda da Babilônia em grande degradação. Verso 4, Redentor. O termo hebraico designa o protetor da família. 41, verso 14 em nota, números 35, 12, 19 e 27, Levítico 25, 28, Provérbios 23, 11 e Josué 20, verso 3. Para Cristo ser nosso Redentor, foi necessário tornar-se humano, habitar entre nós, João 1, 14, pagar as nossas dívidas, 1 Coríntios 15, 3, 4, e assim livrar-nos do pecado e da morte que são consequências do pecado. Romanos 3, 25. Verso 5, Senhora de Reinos. O título é uma continuação da analogia do verso 1 e fala da posição de exaltação da qual Babilônia viria a cair. Ela era a poderosa do mundo, mas se tornaria mais tarde uma mulher escrava, verso 7, degradada pelo orgulho e pela falsa segurança, verso 8. Verso 6. Mas não usaste com ela de misericórdia. Embora Deus estivesse punindo Israel com o cativeiro, a cruel opressão de Babilônia sobre os cativos de Israel foi a causa da derrota de seu reino. Jeremias 50, 17, 18, 51, 33 e Zacarias 1, 15. Versos 7 a 9. Em Apocalipse 18, versos 7, 8, 10, 16 e 19, João se refere a esses versículos ao descrever a queda de Babilônia imediatamente antes da volta de Cristo. Compare, eu serei senhora para sempre. Com 18, verso 7, viúva não sou. Com 18, verso 7, e no mesmo dia, com 18, verso 8. Verso 7, nem te lembraste do teu fim. A jactância de Babilônia baseava-se no desprezo dela pelas verdades de que Deus governa a história e que ele a julgaria pelas suas crueldades. Verso 6 e Apocalipse 18, verso 7. A sociedade e a política da Babilônia não tinham consideração por Deus. Versos 8 a 11. Jeová pronuncia uma maldição sobre o humanismo ateu da civilização da Babilônia. A Babilônia representa a civilização do mundo não regenerado, centralizada no homem. Viver em busca do prazer carnal e da luxúria. Abjurar a responsabilidade para com o Deus de justiça
e até mesmo com a autoconfiança da megalomania, negar totalmente a existência de Deus. A Babilônia da Caldeia, verso 10, combinava o ateísmo prático do livre pensador com a astrologia, a necromancia e superstição grosseira. Observe como é moderno o credo do humanismo filosófico. Eu sou e não há Deus além de mim. O único julgamento adequado para essa degeneração moral e intelectual era a destruição súbita e espantosa, a matança dos exércitos da Babilônia, verso 9, e o fim abrupto do seu poder político. Tudo aconteceu em 539 a.C. Verso 8. Além de mim não há outra. O auge do orgulho de Babilônia era debochar do Deus verdadeiro na sua vaidosa presunção de deidade. Verso 10 e capítulo 44, verso 6. Verso 9. No momento, no mesmo dia, as perdas da Babilônia ocorrerão subitamente. Daniel 5, 28 e 30. Perda de filhos e viuvez. Uma vez perdidos o seu marido e seus filhos, não lhe restaria esperança quanto ao futuro, e estaria destinada a tornar-se escrava e extinguir-se. Contrastar com 49, versos 21 a 23, e 54, versos de 1 a 6. Encantamentos. Em capítulo 8, verso 19, Isaías já enfrenta os encantadores. Verso 10. Não há quem me veja. Nesse pensamento, achavam estar a salvo e que não haveria ninguém que os julgasse. Salmo 10, verso 11 e 94, verso 7. Sabedoria, ciência. Estas são as tradições babilônicas de religião, magia e adivinhação. Verso 11. Mal, calamidade, desolação. Os persas, sob o comando de Ciro, rapidamente iniciaram, verso 9, a visitação que definitivamente aniquilou Babilônia. A culminação disso está para ocorrer em conjunto com a destruição da Babilônia renascida, o quartel-general mundial do mal na segunda vinda de Cristo. Capítulo 51, verso 8 e Apocalipse 18, versos 2 a 4. Versos 12 a 15. Deus desafia o poder mundial presunçoso a que se desvie da sua destruição. A antiga Babilônia se orgulhava da sabedoria acumulada pelos seus sábios operadores de milagres, especialmente aqueles que tinham aperfeiçoado a ciência da astrologia e proclamavam ter a capacidade de adivinhar o futuro e predizer os dias propícios para todos os negócios. A literatura cuneiforme está cheia desse tipo de coisas. Mas o fogo do juízo divino devoraria todo o emaranhado das mentiras desses homens sábios, deixando apenas cinzas. As nações que admiravam o brilho da civilização babilônica retornariam, deixando a Babilônia sozinha para enfrentar os persas. Verso 12, encantamentos, feitiçarias. As práticas mágicas dos babilônios, usadas para defendê-los dos seus inimigos, também verso 9, também caracterizará a Babilônia do futuro. Apocalipse 18, 23. Verso 13, consultas, céus. A Babilônia dependia de presságios dos corpos celestiais a fim de tomar suas decisões. Daniel 2, versos 2 e 10. Cada lua nova. Refere-se àqueles que dividiram o céu em zonas, contemplaram os astros e se declararam aptos para esses métodos, para predizer dias oportunos a várias atividades. Verso 14. Não poderão livrar-se. Os astrólogos eram incapazes de salvarem a si mesmos, muito menos aos babilônios.
que se fiavam neles ou em alguma outra coisa. O fogo divino que veio dos céus não era para aquecê-los, mas para consumi-los. Apocalipse 18, versos 17 a 19. Verso 15. Ninguém te salvará. Quando vier o castigo, os astrólogos com os quais as pessoas conspiravam e gastavam o dinheiro correrão para casa, incapazes de salvarem-se a si mesmos ou a qualquer outra pessoa.